E aí, você está preparado para o Enem? Ou melhor, você conhece o Enem? Você sabe o que a prova exige que você saiba? E as questões de história? Como vai ser? O que esperar? Quer saber? Bora para a aula! Fala galera, bem-vindas e bem-vindos a esse canal. Eu sou o professor Alexandre Terini, eu sou professor, historiador e mestre em História formado pela PUC São Paulo e também sou educador popular da Rede Emancipa e eu tô aqui para ajudar vocês a se preparar para o Enem. Para isso, nessa videoaula, a gente vai tratar das principais exigências do Enem. Quais são as habilidades, quais são as competências exigidas do candidato do Enem. Ao mesmo tempo, quais são os temas, o que mais cai de forma geral e que também aparece na redação e que vai cair em específico nas questões de história. Tudo isso que a gente vai saber nessa videoaula e no final a gente vai resolver uma questão de história que caiu na prova de 2020. Mas antes eu queria pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscrever no canal, tocar o sininho e também seguir lá na página no Instagram, no @prof.alexandre.terini e também no Facebook, que por lá sai bastante conteúdo legal, em especial para o Enem, para vocês me seguirem e a gente compartilhar esse conhecimento, tá bom? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa saber que o Enem se baseia em algumas normas que estão contidas nos PCNs, nos Parâmetros Curriculares Nacionais. E nesses PCNs, entra várias áreas do conhecimento. História está contida em uma delas, que é Ciências Humanas e suas tecnologias, certo? Então, junto com História está Geografia, está Sociologia, Filosofia, porque o Enem ele tem uma visão interdisciplinar do conhecimento, ou seja, em busca de um saber universal. Então, exige que a gente saiba, para além das caixinhas de cada disciplina, mas que saiba misturar os conhecimentos para entender a nossa realidade para fora dessas caixinhas, para fora dessas divisões que a gente só vê na escola, mas que na realidade está tudo misturado, certo? É um saber universal. E de acordo com os PCNs, existem 5 principais competências e habilidades que são exigidas dos candidatos, dos participantes do Enem. O primeiro é o domínio de diferentes linguagens. O que quer dizer? É que o Enem ele vai cobrar que você saiba interpretar linguagens para além da linguagem escrita formal, que é a que a gente está acostumado. Mas também a linguagem visual, ou seja, mapas, desenhos, pinturas, várias obras de arte, fotografias, que vai além da escrita formal. 2. Compreender processos. O que quer dizer? É o que a gente vê em história, são processos sociais, processos políticos, culturais, as principais características, conceitos gerais que marcam determinada época, determinado período histórico, entender as coisas mais na sua totalidade e não uma coisa em particular, um caso em particular, uma coisa específica apenas, mas entender o todo. E nisso cabe a gente fazer relações, fazer paralelos entre diferentes coisas, como a gente faz na história, a gente faz relações entre uma determinada época, um contexto e a nossa atualidade. Então, o Enem ele vai estar muito atento nessa questão. Em especial em história, a gente tem que ficar atento aos 5 pilares da sociedade que a gente já aprendeu aqui no canal. Se vocês querem assistir, o link está aqui embaixo, que é uma dica que eu dei para vocês, em que a gente pode dividir uma sociedade em 5 pilares, ou seja, política, economia, sociedade, religião e cultura, para a gente tentar entender uma sociedade no geral, como ela se organiza. Vale muito para o Enem a gente aprender essa dica aí, esse macetezinho aí, para a gente entender a história, entender sociologia e até para facilitar na redação. 3. Diagnosticar e enfrentar problemas reais. O que o Enem quer? Que a gente saiba entender os nossos dilemas do presente e, ao mesmo tempo, saber desenvolver formas de enfrentar essa realidade, esses problemas. Por exemplo, na última redação de 2020,
Foi um tema muito interessante sobre a questão da saúde mental. E aí a redação pediu para que a gente desenvolvesse um texto sobre esse fato, essa realidade presente, esse problema real. Pediu para que a gente diagnosticasse, ou seja, para que a gente desenvolvesse uma argumentação para apresentar uma solução para esse problema, claro, de acordo com a nossa opinião, mas embasado em argumentos. E aí que entra o quarto ponto. 4. Construir argumentações. Então o Enem ele vai pedir para que você desenvolva argumentos, que você esteja embasado na hora de você defender alguma coisa na sua redação. Na redação, a gente precisa ter toda uma estruturinha importante aí para a gente organizar o nosso texto. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E ao longo do desenvolvimento que a gente vai desenvolver esses argumentos, que são pontos para a gente defender o que a gente acredita. E por fim, 5. Elaborar proposições solidárias. O que isso quer dizer? Quer dizer que as nossas conclusões, as nossas soluções, as nossas proposições que a gente está propondo na nossa redação precisa ser algo que está de acordo com a ética, no sentido da solidariedade, ou seja, seguindo a ideia dos direitos humanos mesmo. Os direitos humanos é muito prezado pela prova no Enem. Ou seja, você não vai poder defender numa redação crimes contra a humanidade, por exemplo, né? Genocídio, assassinato, enfim, esse tipo de coisas que são antiéticas, coisas que são desumanas. E aí, analisando as provas anteriores, desde 2009, a gente observa que o Enem ele valoriza muito debates, questões ligadas à contemporaneidade, à realidade brasileira, a problematizações sobre a sociedade, sobre a realidade em que vivemos. Eu vou dar para vocês vários exemplos dos temas que costumam cair tanto nas questões, principalmente questões de linguagens e humanidades, e também na redação. Por exemplo, desigualdade de gênero, a questão do papel da mulher, da cultura patriarcal, o impacto da ação humana nas questões climáticas, ou seja, sobre o meio ambiente. Outro ponto, desigualdade étnico-racial, ou seja, sobre racismo, escravidão, resistência e a questão da cultura afro-brasileira, a valorização da cultura africana e como houve um sincretismo entre a cultura africana e a cultura dos demais povos no Brasil. Povos indígenas, ou seja, vai falar do genocídio dos indígenas, da identidade, do etnocentrismo, ou seja, do preconceito sobre o indígena, da visão preconceituosa etnocêntrica. Isso também cai muito da catequização forçada dos povos indígenas e também da questão da disputa por terras. É uma coisa que cai muito, demarcação de terras, Constituição de 88, isso cai muito no Enem. Outra coisa que o Enem preza, laicidade do Estado, do respeito, da igualdade entre as religiões, sobre a intolerância religiosa nos diferentes tempos. Então vai falar muito da Inquisição, por exemplo, vai falar muito do papel da igreja, de doutrinação, de conversão, de dominação política e religiosa. E isso cai muito no Enem. Revoluções científicos tecnológicas e seus impactos na sociedade. Do século XVIII para cá. A primeira, a segunda e a terceira revolução industrial que ocorreram. Quais são as suas consequências na sociedade? Por exemplo, com relação à vida dos operários, das revoltas sociais que ocorreram, por exemplo, a revolta no campo, por conta da Revolução Industrial que ocorreu nas cidades e que afetou o campo. Teve uma questão dessa em 2019, que nos traz até os dias de hoje, né? A era da informação, a globalização, a terceira revolução tecnológica dos computadores, da internet, dos celulares e como isso impacta socialmente a nossa vida e também das questões econômicas, do capitalismo, do neoliberalismo, da desigualdade social, da desigualdade de classe, também cai muito. Teve questões aí sobre o neoliberalismo na década de 90, por exemplo, no Brasil, a questão das privatizações, e tem muitos outros temas que a gente pode citar aqui. Mas, e especificamente em história? O que a gente precisa estar mais atento, o que a gente precisa estudar mais, dar mais prioridade. Para atender às competências e habilidades previstas na PND, o Enem vai trazer temas mais
próximos da nossa realidade contemporânea brasileira e que fazem problematizações que estão ligadas aos debates, aos dilemas, aos problemas atuais. E dos grandes temas que a gente pode citar aqui, temas de história que costumam cair no Enem de acordo com as provas anteriores, a gente pode citar o seguinte: não se prendam a essa ordem, tá? Não necessariamente do que mais cai para o que menos cai. Então, em idade contemporânea, o que cai, né? Que é esse período que vai de 1789, ali, da Revolução Francesa, esse é o marco de início, até os dias de hoje. A gente está na idade contemporânea. Cai revoluções industriais, como eu falei para vocês, as 3 revoluções industriais, o pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, em especial a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ali com a criação da ONU, em 1947. Isso cai muito, tá? Porque o Enem ele valoriza muito a questão dos direitos humanos. Cai muito sobre Guerra Fria, então os conflitos que estão dentro desse período da Guerra Fria, desde a Revolução Cubana até a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. E também cai o conflito do mundo árabe, Palestina e Israel, por exemplo. Já caiu várias vezes no Enem. Então é uma coisa que a gente precisa ficar atento até às notícias mais atuais. Se vocês quiserem ter uma videoaula minha sobre Israel e Palestina, que eu deixei aqui o link na descrição do vídeo, tá? Para vocês acessarem. Outro tema é Brasil República. Tem vários temas dentro desse tema, né? Brasil República vai de 1889, com a proclamação ou golpe da República, até os nossos dias, que vai cobrar os principais momentos ali, desde a República Velha, que vai tocar em questões, por exemplo, coronelismo, voto de cabresto, a política do café com leite, até as revoltas que ocorreram nesse período. Importante saber, revolta da vacina, Canudos, Chibatas, já caiu todo tipo de questão sobre isso. Além disso, sobre a Era Vargas, que costuma cair questão sobre autoritarismo e questão sobre a propaganda populista, sobre o trabalhismo, as leis trabalhistas, CLT, isso cai muito, tá? República Populista também cai principalmente sobre o desenvolvimentismo no governo JK, Juscelino Kubitschek, e também da polarização que ocorreu ali às vésperas do golpe de 64, e também sobre a ditadura militar, principalmente sobre as medidas repressoras autoritárias, né, como o AI-5, sobre a questão da anistia, os diferentes grupos de resistência, as diferentes formas de resistência, os movimentos, tanto culturais quanto políticos. Em terceiro também costuma cair sobre a Idade Moderna, que é esse período que vai do século XV até o século XVIII, principalmente sobre a conquista das Américas, sobre o mercantilismo, sobre o protestantismo, que caiu na última prova, sobre a reforma protestante, também sobre liberalismo, sobre iluminismo, chega até a Revolução Francesa. Eles gostam muito de questões sobre a Revolução Francesa. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, isso é muito recorrente nas provas. E aí, em quarto, também tem Brasil Império, que é um período que vai ali da Declaração de Independência em 1822 até 1889, com a Proclamação da República. E costuma cair desde a Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil, do Dom Pedro I, lá no primeiro reinado, até o segundo reinado do Dom Pedro II, em especial sobre a questão da escravidão, do movimento abolicionista, da lei de terras, da imigração, os imigrantes vindo da Europa, italianos, alemães, a substituição de mão de obra. E aí, em quinto, sobre Idade Média, que é um período que vai do século V até o século XV, um baita período, né, de 1000 anos, mas que pega ali principalmente a Baixa Idade Média. Esse é o período que vai do auge à queda do feudalismo. Então, falar sobre feudalismo, no seu aspecto político, econômico, social, é muito importante. Mas prestem atenção principalmente no tema do renascimento comercial que ocorre nesse período, que ocorre a partir das cruzadas, né? E o renascimento urbano, com o surgimento dos burgos, da burguesia, a questão de como se formou as cidades. Caíram muitas questões sobre a questão das cidades, a relação entre campo e cidade, e também o papel da igreja, no sentido da dominação política e cultural que ela tinha nesse período, da doutrinação, da apropriação para a catequese. Isso tudo cai muito, tá? Também é importante a gente ficar atento para questões de período colonial, principalmente na questão
religiosa, tá? Cultural, tanto na visão que os europeus têm sobre os indígenas, a visão etnocêntrica, a questão da conversão da catequese feita pelos jesuítas, quanto na questão da escravidão, da relação com o povo negro, com a cultura negra afro-brasileira, das relações de dominação. Isso cai muito, tá? Se a gente for tomar como referência a prova de 2020, a coisa muda um pouco, porque caiu muitos temas que são incomuns. Por exemplo, caíram bastante temas de antiguidade, tanto de pré-história, quanto de Mesopotâmia, de Grécia, de Roma. É uma coisa atípica, mas é importante a gente dar uma atenção também especial para isso, porque pode ser que isso se repita nessa prova, ou seja, de temas que são mais distantes da contemporaneidade. Então, no fim, a gente precisa estudar de tudo um pouco, né? Isso que eu falei para vocês é uma coisa para a gente priorizar. Mas eu recomendo para vocês que vocês saibam, para além dos temas no geral que caem, que a gente saia um pouco do teórico e vá para a prática, ou seja, que a gente faça exercícios das provas anteriores, entenda a forma como é cobrado. Vocês vão ver que muitas questões elas são bastante interpretativas também. Elas não apenas exigem um conteúdo, mas que você interprete o texto que está ali. Ou interprete uma imagem, por exemplo, uma foto, relacione com o conteúdo. Então, a gente tem que ficar muito atento, ler com atenção os textos, tá? Porque às vezes a resposta está no próprio texto. E aí, com base na interpretação que você tem do texto, você vai conseguir achar a alternativa correta. Respondendo uma questão do Enem 2020. Bora lá. Questão 52, da prova azul do Enem 2020. Dois grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menóquio: a invenção da imprensa e a reforma. A imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido e lhe forneceu as palavras para organizar o amontoado de ideias e fantasias que nele conviviam. A reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava o padre do vilarejo, conterrâneos inquisidores, mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais e dos príncipes como queria. Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes. Os acontecimentos históricos citados ajudaram esse indivíduo, no século XVI, a repensar a visão católica do mundo ao possibilitarem a consulta pública das bibliotecas reais, b. sofisticação barroca do ritual litúrgico, c. aceitação popular de educação secular, d. interpretação autônoma dos textos bíblicos, e correção doutrinária das heresias medievais. Bom, com base no texto, na questão, a gente vê que é uma questão bem contextualizada historicamente, que a gente está falando da Idade Moderna, que vai ali do século XV até o século XVIII. E aí ele traz um trecho da obra do Carlos Ginzburg, chamada O Queijo e os Vermes, que é uma obra muito interessante, inclusive é uma obra que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Veja só, esse livro aqui, eu tenho ele há muito tempo, eu li no meu ensino médio, eu li de cabo a rabo, porque é uma leitura muito fácil, assim, uma leitura muito gostosa de se fazer, mas que ao mesmo tempo é fruto de um trabalho de historiador, porque o Carlos Ginzburg, ele foi nos arquivos da Inquisição. A partir do que ele descobriu ali, ele fez um trabalho incrível para falar sobre esse caso do Menóquio e que dialoga com todo o contexto da época. Por quê? O Menóquio, ele era um moleiro, ou seja, aquele cara que trabalha no moinho, aquele que tritura, né, os cereais, que faz a farinha para fazer o pão, em especial o trigo, né, que era colhido ali pelos camponeses desde a Idade Média e que era levado lá para o moinho, e o cara que trabalhava lá era o moleiro. E esse moleiro, em especial, ele vai ter uma série de ideias meio fantasiosas, que questionavam os dogmas católicos. E essas ideias, elas eram tão curiosas que quando esse moleiro foi denunciado para o Santo Ofício, ou seja, para a Inquisição, e ele foi levado para o interrogatório, os inquisidores ficaram tão curiosos com as ideias deles que eles fizeram várias e várias sessões de interrogação para tentar entender o porquê de ele pensar dessa forma. E aí eles fizeram registros, porque tinha os escrivãos que registravam tudo que era falado. E aí produziu diversos documentos.
E esses documentos ficaram arquivados para chegar até as mãos do Carlos Ginzburg já no século XX. E aí ele vai pesquisar as origens desse Menóquio, tentar entender, contextualizar historicamente, para tentar entender o porquê dele ter essas ideias e ter a ousadia de pregar essas ideias até diante dos inquisidores. E aí ele vai dar esse título de O Queijo e os Vermes. Por quê? Esse título ele vem de uma afirmação do próprio Menóquio, que dizia que o mundo tinha se originado da putrefação. E aí ele tem uma frase que ficou marcada. Tudo era o caos, isto é, terra, ar e fogo juntos. E de todo aquele volume em movimento se formou uma massa. Do mesmo modo como o queijo é feito do leite, e do qual surgem os vermes, e esses foram os anjos. E aí no trecho que está na questão, o Ginzburg ele resume para a gente 2 eventos históricos que teriam dado condição para o Menóquio ter tais ideias e ter a ousadia de pregar para os padres essas ideias. Em primeiro lugar, a invenção da imprensa pelo Gutenberg, que era um alemão, em 1540, cujo primeiro exemplar que foi impresso foi nada mais nada menos do que a Bíblia. Depois ela foi traduzida para várias línguas, inclusive para o alemão, para o italiano, para outras línguas. E aí o Menóquio teria tido acesso à Bíblia, fez com que ele batesse esse saber que ele tinha extraído da leitura desses livros sagrados religiosos com o conhecimento, com o saber que ele já tinha por meio da tradição oral, inclusive do seu trabalho cotidiano, que era enquanto moleiro. Ele mesmo, lendo os livros sagrados e não precisando de alguém para ler por ele, deu para ele mais autonomia para ter a própria interpretação daquilo que ele leu. E aí o segundo evento histórico que o Ginzburg cita é a da Reforma Protestante, e que é um fenômeno que aconteceu no século XVI a partir de Martinho Lutero, que foi o cara que pregou as 95 teses na catedral lá de onde ele vivia, na Saxônia, que é uma região da atual Alemanha, em 1517. E aí depois um outro cara chamado João Calvino, lá em Genebra, na Suíça, a sua obra em 1536, que vai também, assim como Lutero, contestar os dogmas católicos. Mais do que isso, eles vão defender os estudos bíblicos, a leitura dos textos sagrados, sem precisar do intermédio da igreja, sem precisar da autoridade do Papa para fazer o culto cristão. Um cristianismo sem igreja católica e sem Papa. Então isso vai gerar uma reação por parte da Igreja Católica, que vai se oficializar no Concílio de Trento, que vai acontecer de 1546 até 1563. Nesse concílio vão surgir as diretrizes da Igreja no mundo inteiro para reprimir o protestantismo e qualquer desvio dos dogmas católicos, a perseguição aos hereges, em que se fortaleceu aí a Inquisição, que já existia, é uma instituição anterior, mas que a partir daí vai ser um instrumento da chamada Contra-Reforma. E aí seria em 1583 que o Menóquio seria denunciado ao Santo Ofício, seria preso, interrogado e depois condenado, foi morto na fogueira. Não é por acaso que o Menóquio teve as ideias que teve e teve a ousadia de defender essas ideias, porque era a mesma coisa que o Lutero e o Calvino estavam fazendo, em que eles defendiam uma autonomia da leitura dos evangelhos e pregavam em confronto com a instituição católica. Então o Menóquio era mais um entre vários que foram incentivados por Lutero e Calvino. E aí o que pede o enunciado? Qual foi o impacto da Reforma Protestante e da invenção da imprensa na sociedade? Já que o Menóquio ele é o exemplo de um indivíduo que está dentro desse contexto. Como isso mudou a cabeça de muitas pessoas, inclusive do Menóquio? É isso que eles querem saber. Vamos agora às alternativas. Consulta pública das bibliotecas reais. Não era permitido que alguém tivesse acesso às bibliotecas reais, muito menos dos mosteiros, como era mais comum nessa época, já que a igreja tinha um monopólio do saber, inclusive das bibliotecas, dos grandes acervos de livros, como a gente pode ver inclusive em filmes como O Nome da Rosa. Não é sobre isso que está sendo falado, porque a imprensa ela vai permitir que mais pessoas tenham acesso a informações
a documentos que antes eram monopolizados pela igreja. Então não, a A não é. E aí a B, sofisticação barroca no ritual litúrgico? Não tem nada a ver com uma mudança nas artes, no barroco. O barroco ele tinha esse propósito educativo de doutrinação, mas para a igreja manter o seu controle sobre os fiéis, para impedir, inclusive, que o protestantismo se propagasse. E é no sentido da contra-reforma, e não no sentido que o Menoch estava indo, na esteira do questionamento aos dogmas católicos, na esteira da reforma protestante. A C, aceitação popular da educação secular. Nessa época ainda não havia uma educação secular, não havia escolas públicas. A igreja ainda monopolizava muito também a educação. As primeiras universidades da Europa eram católicas. E aí D, a interpretação autônoma dos textos bíblicos. Exatamente o que a gente falou aqui. O Menoch ele teve acesso a uma versão impressa da Bíblia. E aí ele passou a ele mesmo interpretar aquilo que ele estava lendo sem precisar de um intermédio de alguém, de um padre, da igreja, do papa, para interpretar aquilo que ele estava lendo. E daí que deu origem às ideias dele. E ele foi também muito incentivado a essa leitura autônoma e a contestação pela reforma protestante, como eu falei por aqui. Então, a resposta correta é a D. E por que não é a E? Correção doutrinária das heresias medievais. Na verdade, a igreja não queria corrigir nada, ela queria simplesmente reprimir qualquer tipo de heresia. Então, como a gente pode ver nessa questão, ela é um exemplo de uma questão que exige duas coisas de você. Que você saiba interpretar o texto, ao mesmo tempo que você saiba o contexto desse período e o impacto que teve a reforma protestante e a invenção da imprensa naquela sociedade do século XVI, na sociedade moderna. Então a gente precisa ficar atento a essas duas coisas quando a gente vai fazer qualquer questão. Tanto em ler o texto no enunciado, ver a imagem, interpretar aquilo de forma correta, quanto entender o contexto, o conteúdo que aquilo envolve, que a questão quer que a gente relacione com esse conteúdo. Então eu queria, enfim, agradecer a atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Não esqueça de deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal, tocar o sininho, seguir no Instagram, curtir lá no Facebook e a gente se vê em breve. Até mais, gente!